ele está fortemente relacionado com aspectos emocionais. E é isso que a literatura vai pontuar, não mais somente a literatura médica, que começa já há algumas décadas a lançar olhos sobre esse tipo de interpretação, mas especialmente as doutrinas religiosas como o Espiritismo, que pontuam claramente a influência da nossa saúde mental, da nossa forma de ver e entender o mundo, na nossa própria saúde. Então a gente tem aí exemplos, 4 livros: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz. Cada um deles traz alguma, com mais abrangência ou menos abrangência, alguma discussão a respeito de dores e sofrimentos humanos. Atendo-se apenas à medicina. O que é dor? Uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a, ou semelhante àquela associada a, dano real ou potencial acontecido. Então, por que dói? Dói para me proteger. Se eu colocar a mão no fogo, tem que doer, porque senão eu vou deixar a minha mão no fogo e ela vai ser destruída pelo fogo. Dói porque se eu pisar no caco de vidro, vai doer. Tem que doer para que eu possa me reposicionar e me proteger. Então, a dor é uma proteção do organismo, é um sinal que o organismo usa para dizer: ajuste a sua conduta. Você está colocando o corpo em risco. A dor pode vir de doenças, pode ser o efeito tardio de uma doença em estágio avançado. E, eventualmente, não se consegue mais atuar de forma a eliminar o problema. Apenas aprende-se a conviver com ele. E aí, de repente, é tarde demais. Então, é necessário ter consciência do que eu posso fazer para preservar o meu corpo, este corpo físico, que sim, ele vai doer. Porque eu posso ter uma vida de preservação. Eu posso ter bons hábitos alimentares, eu posso ter boa conduta em termos de manutenção da saúde do corpo, com exercícios, com atividades motoras, mas eu vou envelhecer. A minha coluna vai doer, o meu joelho vai doer, o meu cotovelo e ombro vai doer, a minha visão vai ficar comprometida, o meu olfato, a minha degustação vai ficar comprometida. Ou seja, teremos a falência inequívoca do corpo humano. Porém, se nas fases anteriores eu cuidar, muito provavelmente eu vou envelhecer melhor, muito provavelmente eu vou transitar deste mundo para o outro com mais saúde, com mais segurança, com mais consciência. Por isso que a gente fala na doutrina: há pessoas, ou melhor dizendo, há espíritos encarnados que, quando desencarnam, chegam pronto do lado de lá. Eu chego pronto para o trabalho. Tamanha consciência que adquiriu no decorrer dessa própria existência. E isso impacta na saúde de todos nós, né? Então, do ponto de vista físico, é cuidar e preservar. Entender a dinâmica do corpo humano e cuidar. Você está sofrendo com taxas metabólicas desajustadas? Então tem que ajustar a dieta, tem que associar exercício. Você está sofrendo com joelho doendo? Está controlando o peso? A gente tem que fazer a nossa parte. Senão não acontece a mudança. Entrando no aspecto emocional, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala para a gente. Está lá na pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Para aqueles que não estão muito próximos da doutrina e do entendimento de alguns conceitos, de maneira muito simples, a diferença entre prova e expiação é como se fosse um ano no colégio, um ano na escola. Expiação são aquelas provinhas que vão acontecendo regularmente, mês a mês. Prova é a prova final, no final do ano. A prova é que vai dizer se você vai ou se você fica na série que você está. Então as expiações vão testando você. E ela vai ajustando a sua conduta. É quando você está devidamente maduro e consciente, você fala: agora eu quero a prova. Agora eu vou encarar a verdadeira
E aí a prova acontece. Óbvio, sempre haverá a experiência da dor e do desconforto, porque senão não nasce um novo espírito, não nasce um novo ser evoluído, com mais consciência, com mais domínio de si próprio. A natureza é assim. Nós fazemos parte da natureza. Continuando na pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. São as minhas escolhas, eu escolho errado. Eu vou na ansiedade, eu vou na emoção, eu não analiso, não olho direito. Quando eu vi, eu já fiz, e quando eu fiz, já está destruído o cenário, não consigo nem resgatar a realidade. Tamanha besteira que eu fiz. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Está lá, praticando a lei de Deus. Qual é o maior dos mandamentos? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente torna isso mais palpável para nós seres humanos encarnados na Terra, aqui sofrendo dia a dia com todas as demandas do mundo material? É só olhar para o filho. Quem não tem filho, olha para um ente muito querido ou alguém muito querido. Isso dá uma ideia, uma pequena amostra do que é o amor de Deus por nós e do que deve ser o amor de nós pelos outros. Mas eu compreendo que não é fácil. A gente sabe o conceito, a gente sabe a teoria, mas na hora de praticar, o amor para no filho. Ou quem é que está bem com o companheiro e a companheira sem nenhum tipo de luz do problema? Não precisa falar. Quem é que está bem no trabalho, com o colega de trabalho? Não gosta do tipo de voz, não gosta da presença, não gosta do cheiro, não gosta do aspecto, não gosta do perfume. Fica rezando para terminar o dia para poder ir embora e se libertar daquela prisão. E assim é a vida de todo mundo. Eu olho para o celular do amigo, eu olho para o relógio do amigo, eu olho para a moto do amigo, da bicicleta, do carro. E me entubo de ansiedade. E comprometo a minha própria existência. Não é fácil porque não, isso. Cristo falou. Mas estamos aqui. Temos que avançar. Essa é a nossa função, né? Complementando ainda a pergunta anterior, aquele que se acha bem compenetrado, seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Então, olha lá, aquele que se acha bem compenetrado facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição. Qual é a única certeza que nós temos na vida hoje? Nós aqui, seres encarnados. Eu brinco com Deus, dizendo encarnado, porque eu não consigo ver. Para mim, somos todos encarnados. Se alguém tiver desencarnado aí, por favor, levanta a mão. Todo mundo está encarnado. Eu não tenho essa habilidade, é bom de ver, né? Mas qual é, então, para nós, todos encarnados aqui, qual é a única certeza que nós temos hoje, janeiro de 2025? A gente pode ter várias dúvidas e vários interesses, mas qual é a única certeza? Todos nós morreremos em um momento, em algum dia, em alguma hora, inexorável. A pergunta filosoficamente que se faz regularmente à humanidade inteira: está pronto para morrer hoje? Ou seja, se queres viver a tua vida, pensa no momento da sua morte. Que você vai fazer uma transição e tem que chegar melhor do lado de lá do que chegou do lado de cá, lá atrás. E é nessa direção que a gente vai vivendo e reconstruindo caminhos alternativos.
Muito bem, já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea. Isso diz respeito também à questão física que eu estava falando. Eu não cuido da dieta. Tudo bem, eu vou ter diabetes, vou ter colesterol alterado, eu vou ter problema renal, eu vou ter problema no fígado, uma série de consequências pelos meus hábitos. Sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos de as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho correto. Desviando-nos deste e enveredamos por outro mal, e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Todos nós estamos sujeitos a isso. E não se preocupem. De repente você pediu para viver isso. Nós encarnamos para viver as nossas escolhas. Alguns estão encarnados compulsoriamente. Não tiveram escolhas. Mas a maioria de nós escolheu o que viver, com quem viver e por que viver. E é essa consciência que precisa despertar para poder encarar a situação com mais tranquilidade e efetivamente evoluir. Vamos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Traz um texto longo que começa no capítulo 13, intitulado Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Está lá. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Então, o texto é longo, vocês vão poder acompanhar junto com a minha fala. Nós estamos encarnados na Terra para viver provas e expiações na qualidade de espíritos que a maioria de nós é. Nós somos um fragmento da humanidade e do universo inteiro. Mal comparando, é como se nós fôssemos, como o próprio texto pontua, é como se nós fôssemos uma aldeia de um país. E nesta aldeia, quem está? Estão os doentes de todos os tipos de doenças. Doença moral. Eu fui um assassino em vidas pretéritas. Eu sou um orgulhoso. Eu sou egoísta. É um hospital. Em alguns momentos é uma prisão. Não é um jardim de infância, não é um shopping center, nem é uma metrópole evoluída. O planeta está evoluindo, nós estamos aí vivenciando o tempo de regeneração. Mas nós, majoritariamente, nós espíritos, majoritariamente estamos muito aquém do objetivo divino para traduzir a qualidade do espírito. E o texto vai continuando dessa forma. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio mausão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições se sobrelevam aos gozos. Nós não estamos prontos para viver a felicidade plena, porque nós não temos o espírito evoluído a completo. Por isso, nas dores e nos sofrimentos que nós sentimos pelas realidades que nos são impostas. Se eu conseguir passar por isso com mais leveza, se eu conseguir passar por isso com mais aceitação, com menos rebeldia, eu construo uma realidade futura muito mais favorável para mim mesmo e para aqueles que comigo convivem. Assim, assim como uma cidade, a população não se encontra toda nos hospitais e nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. É como se você pegasse a cidade de São Paulo, a nossa capital, e julgasse a cidade de São Paulo pela Cracolândia. Mal comparando, nós somos a Cracolândia, enquanto a cidade de São Paulo é o universo
aquele ambiente de treinamento. Cada um de nós tem um caminho assim. E está lá, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Eu não sei quantas vezes eu vou voltar. Eu sei que vão ser várias. Mas eu só peço a Deus uma coisa. Não peço para ele afastar o cálice. Peço que ele me dá força. É isso que eu tenho que ver? Então me dê força. Me dê força para atravessar o deserto. E vamos. Seja o que Deus quiser. Eu brinco, né, várias vezes. É com a mesma sogra? Pode ser. Não tem problema não. Vamos. 10 vezes, 20 vezes, até curar esse negócio. Uma hora cura. Eu brinco, não, mas ela faz para a minha vida. Fica evidente, portanto, que há um determinismo para o reencarne da terra, provas e expiações, e por isso dor e sofrimento. Vamos ver o que o seguinte fala, né? O problema do ser, do destino e da dor. Um belíssimo livro de Leon Denis, na época, né, do Kardec. O problema da dor, capítulo 20. Olha o título: A vontade. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, os que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Ele continua: olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechamos nosso entendimento às coisas externas, e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes mortificantes e consoladoras, porque a vida acontece em dois planos. Nós exercemos influência no ambiente, e o ambiente exerce influência em nós. E este ambiente, incluindo o ambiente que a gente não reconhece, que a gente não identifica, que a gente não vê e nem ouve, mas sente. Só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta. Eu primeiro. Farinha pouca, eu pirão primeiro, meu pirão primeiro. Depende se a farinha está moída ou não, né? Porque meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para o ideal elevado. Pela vontade. Eu tenho que querer. Se eu não quiser, nada acontece. Você não transforma a vida do indivíduo que não quer. E aqui vai um exemplo de sabedoria extrema, porque está presente em várias citações bíblicas. Jesus não auxiliou ninguém que não lhe tenha pedido auxílio. Exemplo, o cego. Ele se aproxima do cego e fala: o que queres que ele faça? Nós, seres humanos mortais, cabecinha pequena, raciocínio curto, a gente acha que o cego quer enxergar. Mas ele quer falar, ele quer cantar, ele quer correr, ele quer pular. Ele pode surpreender Jesus e falar: eu quero pernas mais rápidas, mais longas. Eu quero voz mais potente. Para nós, a gente acha que é o olhar, que é a visão. Mas para ele não é. E aí ele fala: eu quero voltar a enxergar. E Cristo vai lá e o auxilia. Assim é na vida de todo mundo. E aí vocês talvez já tenham experimentado na vida de cada um de vocês a seguinte situação: você achava que tinha que ajudar uma determinada pessoa, e você forçou o auxílio, e no momento seguinte você se surpreendeu. Essa pessoa muito provavelmente te traiu, essa pessoa muito provavelmente se beneficiou de você, gerando algum tipo de prejuízo. Não estou dizendo prejuízo material exclusivamente, estou dizendo prejuízo de todas as ordens. É só analisar. Quem não está pronto para receber o auxílio não vai compreender a situação. Por isso que a ajuda tem que ser espontânea, por isso que a ajuda tem que ser de forma a atrair quem
Então nós estamos aqui no centro espírita. O Valdir abriu o trabalho dizendo sobre como eu esqueci o nome? Lasanha fraterna. A lasanha. As pessoas estão, o centro está disponível para quem quiser ajudar, para quem quiser participar. Mas ninguém vai entrar aqui para ajudar se não tiver vontade. Não adianta o Valdir sair lá na praça do Boi, sair pedindo auxílio para as pessoas ajudarem na lasanha. Vai ser uma tragédia. É disponibilidade individual, é compromisso de mim comigo mesmo, antes de ser com o centro ou com as atividades que o centro desenvolve. Sou eu comigo. Agora, olha que interessante, é assim que eu penso, eu vou atrair pessoas que precisam do auxílio, porque o padrão vibratório se alinha, e eu começo de fato a ter o potencial de ajudar quem precisa. E eu viro co-criador com Deus. E eu viro instrumento de Deus. Tem que ter vontade. Sem vontade, mudança nenhuma é conhecida. Fica evidente, portanto, que eu preciso me movimentar em direção à minha felicidade, às realizações que são importantes na vida, a manutenção da saúde, de todos os fatores que interferem na minha qualidade como ser humano e como espírito em ascensão. Mas é necessário ter vontade. Sem vontade, não vai. Por fim, o livro Fisiologia da Alma. O livro Fisiologia da Alma é um livro robusto, denso, escrito pelo Espírito Ramatice, que trata exatamente de todos os fatores que interferem na nossa saúde, desde o modelo alimentar, o tipo de alimento que se faz uso regularmente, até, em última análise, qual é a resposta do organismo à doença do tipo câncer, que neste momento é incurável, mas que a cura está chegando. E a cura virá por fatores que são absolutamente mais simples do que se imagina. O mundo é energia. Tudo tem polo positivo e polo negativo. O câncer vai ser controlado por mudança de polo. Isso já existe, pesquisa nessa direção já existe. Mas nós ainda somos dependentes de quimioterapia, radioterapia, etc. Nós ainda somos dependentes da cura do câncer por destruição da própria célula. Mas a medicina tem pontos em avanço nessa direção, em que se consegue tratar preservando o próprio organismo. Mas precisam vir mais espíritos evoluídos para fazer todo esse processo acontecer de maneira adequada no seu devido tempo. De tempos em tempos. A lepra já foi uma situação horrenda para a humanidade. Hoje, nada mais leve que uma simples condição clínica de fácil recuperação e controle. Assim será a recuperação. Muito bem, o que esse livro traz? Pergunto, como poderíamos ter uma ideia mais específica da dor? O que é a dor, enfim? Como se manifesta ela no homem? A dor é produto de desequilíbrio magnético e a estrutura do organismo psicofísico do humano. Frequência, padrão vibratório. Se eu penso mal, eu atraio mal. Se eu penso bem, eu atraio bem. E que repercute em qualquer região orgânica mais vulnerável. Você vê que vê prova, você está numa encarnação de prova, com uma séria complicação hepática, por exemplo. Você tem um sério problema no fígado que não tem cura. A depender da maneira que você vivencia esta realidade, você pode piorar a situação ou mesmo encontrar a cura e ser o instrumento para a descoberta da cura de um problema até então absoluto. Olha para onde vai esse problema. Mas a gente não gosta de sentir dor. A gente acha a dor um problema quando ela, na verdade, é a salvação. Por mais que se focalize a dor em sua expressão mais periférica, ou seja, nos efeitos que gera no corpo e no desconforto que gera para a nossa vida, fundamentalmente ela parte de um desequilíbrio psíquico. É uma questão energética também. Não existindo
Resulta que a dor e a enfermidade variam tanto quanto seja o estado moral, intelectual e consciencial de cada criatura. Há doentes que desempenham um exagerado trabalhão, apenas submetidos à prova de um simples resfriado. Eu estava semana passada com a minha mãe, vou contar isso aqui rapidinho. Minha mãe está com 84 anos de idade, tem uma irmã de 90, essa irmã morando numa casa de apoio, de auxílio. Eu chego lá no apartamento da minha mãe e ela está com a mão assim no rosto. Eu já vi que tinha uma coisa diferente. E aí eu cheguei para cumprimentar, ela estava deitada, geralmente ela levanta para cumprimentar, ela ficou deitada, eu me abaixei para cumprimentar, eu falei, o que foi, mãe? Ela, você não viu a mensagem da Aninha, minha prima, afilhada dela, mensagem do WhatsApp? A Aninha tinha enviado uma mensagem para mim, dizendo que estava levando a minha mãe para o hospital porque ela tinha tido uma dor no abdômen que estava com diverticulite. E aí eu li a mensagem. Do jeito que ela voltou, foi medicada e tudo, já estava em casa. Eu fui ver essa mensagem, eu cheguei na hora, mas a cara dela, do jeito que ela reagiu, porque eu achei, minha tia morreu. Eu falei, mãe, a tia agora morreu? Não, meu filho, eu fui para o hospital e tal. Eu falei, mas mãe, quantas vezes a senhora já teve esse quadro clínico? Por que esse exagero? Por que esse transtorno na doença? Ela fui eu fazer doutrinação. Há doenças que desempenham um exagerado dramalhão, apenas submetido à prova de um simples resfriado. Se desmonta na cama, fica com aquela cara de gato morto pelos cantos, clamando por atenção. É um carente existencial. Faltou alguma coisa em algum momento da história. Outros, ameaçados pelo câncer, mantêm o seu otimismo costureiro, a sua bondade e confiança no destino espiritual, servindo ainda como fonte de resignação para a suportação alheia à dor. E aí a literatura espírita traz entre outras obras, como O Médium Frutuoso, um livro, vários livros de medicina e a participação de planos superiores, mostrando a participação de espíritos sobre pessoas acamadas, especialmente aquelas com câncer, especialmente aquelas que aceitavam a doença e se resignavam naquela situação. Isso, ao olhar no plano superior, é obra de arte. Mas aquele que se revela modifica o padrão vibratório e cria névoa nesse processo evolutivo. Seguindo, para uns é castigo de Deus, para outros é efeito das faltas cometidas em vidas anteriores. Raros, porém, aceitam a dor como processo de evolução espiritual. Ela só se manifesta diante de qualquer existência física, moral ou espiritual para com o sentido útil, benfeitor e harmônico da vida. Eduardo, eu não acredito nisso. Fique tranquilo, vai chegar o momento de acreditar, porque há quem desencarne com 100 e tantos anos, sem um problema e sem ter tomado nenhum remédio na vida para curar, sabe-se lá o quê. Exemplos não faltam, né? São pessoas que a gente pode mirar e tentar entender como que consegue. É como eu falo com os meus alunos, na dúvida, imita. Depois você desenvolve a sua maneira de atuar. E também na carência de informação, jogue a mente no futuro. Então eles começam no primeiro ano e falam, pense como um formado, pense como um profissional. Não viva a faculdade como aluno de graduação, tomando todas, curtindo todas. Pense como um profissional de excelência. Você chega pronto no mercado de trabalho. Mas se for pensar como profissional somente depois de formar, perde-se um tempo valioso da vida. Aí começa a aleluia, a resmungação, muita coisa. Pode ser considerado em sua função criadora quando examinada em qualquer reino da natureza. Aqui o texto está
No reino mineral, a dor, no caso, ela poderia ser catalogada no processo benéfico de transformar ferro em aço e no burelamento do cascalho bruto para o brilhante sem jaço. No reino vegetal, ela estaria presente no apodrecer, germinar e crescendo a semente no seio triste da terra. Na configuração humana, então havemos corrigindo e ajustando a centelha espiritual para que obtenha a sua consciência nos caminhos da forma do mundo exterior. Estamos todos aqui, somos a maioria adultos. Certamente, parte de nós vivenciou algum problema de relacionamento conjugal, gerando até separação. E parte desse separado, talvez tenha encontrado um outro companheiro, uma outra companheira, e pôde viver um relacionamento com mais qualidade. E por que isso aconteceu? Teve experiência anterior. Eu fui daquele jeito antes, agora eu vou me corrigir. Eu não quero viver aquilo que eu vivi de novo agora. E assim é vida mais. Assim é com os filhos, assim é com a família, com os vizinhos, é com o ambiente de trabalho, é com tudo. Quem nunca já falou, eu não trabalho no lugar tal, uma pessoa X, por nenhum dinheiro do mundo. Ou seja, você já está tão consciente que você sabe que não há matéria suficientemente capaz de te convencer. Mas aqui vai. Cada um é cada um. São os pensamentos e os atos do Espírito que determinam a maior ou menor soma de dores do que há de passar, pois do equilíbrio e da paz da consciência espiritual do ser é que resulta a estabilidade magnética ou eletrônica do espírito e do corpo físico. Eis então a dor, surgindo como um processo necessário a esse reajustamento. A gente só precisa interpretar a dor de outra forma. A dor não é para impedir, a dor é para ajustar a rotina e permitir que a gente continue a caminhada. Como dispomos do livre-arbítrio, poderemos extinguir a dor pouco a pouco, à medida que nos integrarmos na vida harmoniosa criada por Deus, sendo o amor o fundamento essencial de toda a vida, presente na afinidade de substâncias, na coesão entre astros e na união entre os seres. É suficiente a nossa adesão incondicional ao ritmo constante desse amor, para que em breve a saúde completa do nosso espírito tenha eliminado os sofrimentos. É aceitar a realidade, é perdoar, ter benevolência, indulgência para consigo também, e se permitir viver sem o peso do problema, massacrando o espírito. Por fim, meus queridos, deste modo não poderíamos cessar estas palavras sem insistirmos em nos dizer que a maior conquista do homem ainda não é a interplanetária, mas a vitória em si mesmo ao vencer suas paixões, vícios e orgulho, que demoram a fina da vestimenta da personalidade humana, que demoram o ajuste da vestimenta da personalidade humana. Só pelo amor será salvo o homem. Estamos encarnados por causa disso. Não sabemos amar da forma como tem que ser. E por consequência sentimos dor a qualquer mínimo desconforto. Quantas vezes a gente vai ter que reencarnar para aprender? Eu não sei, eu estou me esforçando para ir para eu também. Quem vai dizer é o homem lá em cima quando a gente partiu do outro lado. Fica evidente mais uma vez que a evolução íntima e pessoal passa pela experimentação regular do amor. Então, meus queridos, neste final, eu quero apenas desejar a todos vocês que nós possamos, dia após dia, no ritmo de cada um, conversando com o nosso ritmo, evoluindo intelectualmente, evoluindo moralmente, que a gente adquira consciência de quem somos, consciência do nosso papel na sociedade, consciência do papel da humanidade em todo esse processo coletivo de evolução.
Você é uma unidade em 8 milhões de seres humanos na Terra. Não há ninguém como você no mundo. Não há ninguém com a sua digital. Não há ninguém com as suas características físicas e com as suas características intelectuais. Em outras palavras, Deus espera de cada um de nós a obra que compete a cada um de nós. A minha obra é minha, ela não é do Valdir. E a obra do Valdir é dele, não é minha. Reconhecendo isso, a gente entra criando força, vontade para caminhar segundo as nossas próprias características. Porque acreditem, por um tempo, eu que sou professor universitário, achei que a diferença entre seres humanos era o acesso ou não à instrução em tempos específicos. Era isso que ao rigor traduziria o sucesso ou o insucesso de uma vida de pessoa. Hoje, eu tenho clara consciência que não é. A diferença entre mim, o professor universitário, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, nada interessa no mundo para a vida do Espírito. A diferença entre mim e a minha funcionária que não tem sequer o primário é uma diferença de consciência. E ela pode ter uma consciência infinitamente maior do que a minha. Ela pode estar muito mais perto da dignidade e do ideal divino do que eu, a despeito da vida que cada um de nós leva aos seres encarnados. Então, nesse momento, eu quero agradecer a Deus pela presença e também agradecer aos nossos editores superiores que auxiliam e regulam os trabalhos dessa casa, especialmente o patrono Dr. Vicente Menezes, que não apenas dá nome à instituição, mas ilustra e ilumina os caminhos daqueles que ali trabalham regularmente. E pedir a Deus, rogar a Deus, ter a cada um de nós a devida consciência do seu devido tempo, para que nós, a qualquer que seja o momento da nossa vida, possamos tomar as rédeas do nosso destino e dar à nossa vida o sentido e a razão que ela precisa ter. Neste processo, certamente nós venceremos os nossos problemas com muito mais resignação, muito mais aceitação, com menos dor e menos sofrimento. E quando acontecer, agradeça que alguém antes de nós sofreu muito mais do que nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim